O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: O que é semelhante ao reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e tira do seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que podereis ainda comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento de uma mulher que pega a mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Oremos, Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caros católicos, nessa terça-feira, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, 18, 25, vem nos dizer que a humanidade inteira, corrompida do pecado, esperava ansiosamente o grão de mostarda. Esperava ansiosamente um pouco de fermento para poder a massa crescer. A humanidade inteira, os nossos corações, ansiava pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, preparada, anunciada pelos profetas. E os nossos corações, as nossas almas, estavam sem a graça de Deus. E a primeira leitura nos lembra que estar longe de Deus, estar sem a graça de Deus, é um sofrimento, uma angústia. Algumas pessoas, elas não estão prontas para si mesmo. Então elas não têm o coração ao alto. E alguns traumas, algumas coisas que foram realizadas na infância ou na juventude, não foram tratadas, não foram cuidadas, e isso mexe um pouco consigo, e não se olha para o alto. E não olhar para o alto, este sofrimento da alma aprisionada pelo pecado causa um sofrimento maior do que realmente o sofrimento é. E Paulo assim nos diz: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com que a glória que deve ser realizada em nós. Nossas almas machucadas, feridas,
sujas, imundas, é olhada por um olhar de Deus. O deísmo, ele olha e vê a nossa humanidade entristecida, ferida. E quando nós estamos feridos pelas coisas dos que foram feitas, nós temos dentro de nós como se fosse um leão. Ele está guardado. E quando alguém afeta a nossa ferida, ele vem nos defender e defender de si mesmo. Ele vem, abocanha não os outros, abocanha si mesmo. E você, ferido, sangrando, tenta se defender ferindo os outros. E chega um tempo que esse leão volta para dentro de si, do seu inconsciente, e dentro de você há marcas maiores do que era. E nos outros também. Quando Jesus se encarna, essas dores, elas são retiradas, porque faz nova todas as coisas. Tem um espírito vivificador dentro de nós. Por isso, o Paulo vai dizer assim: vocês que são subhumanos, não é humanos ainda, nosso Senhor toma a nossa carne e eleva a nossa carne à humanidade, que foi ferida pelo pecado. Em Cristo ela é curada. Então, o que nós passamos aqui, que já somos curados por Cristo, tocados pela graça, o que nós passamos aqui não é comparável ao que vamos ter na glória celeste. Porque você pode pegar as suas dores e dizer que as suas dores é maior que as dores dos outros. Que a sua perda, o seu abandono é maior que o dos outros. A sua incompreensão é maior que os outros. Cristo, tocado pela graça do batismo e na confirmação, e toda a missa que rezamos e você comunga, ele pega essa carne, transforma em uma carne agraciada. Então, você tem dentro de você não o Cristo, somente o Cristo chagado da Sexta-feira Santa, mas você tem o Cristo anunciador do reino, que você olha os textos bíblicos, você olha o Cristo humano, a humanidade de Jesus. Na quinta-feira, você já vê o Cristo humano e também glorioso. Na sexta, a sua humanidade. No sábado, a glória. Na missa, a gente reza paixão, morte e ressurreição. Mas o ápice é a ressurreição. Porque você recebe o ressuscitado dentro de você. E o ressuscitado que está dentro de você eleva a sua carne para o céu. Então os sofrimentos aqui é menor. Por quê? Cristo sustenta. É Sexta-feira Santa. Mas a nossa vida não tem só Sexta-feira Santa. Também tem o domingo da ressurreição, quando os nossos corpos estão ansiosos para o momento em que Cristo se revelar. Ele se revela onde? Palavra. Ele se revela onde? Eucaristia. Confissão. Glorioso ele se revela. Na confissão, ele mostra suas chagas, mas não é as suas chagas dolorosas, é suas chagas já gloriosas. E só te dá o abraço.
do Pai que reconcilia. Por isso, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que o sujeitou, e também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade, da glória do Filho de Deus. O batismo nos faz isso. A confissão nos faz isso. Nos liberta das prisões provocadas na infância, na juventude ou na vida adulta. O Cristo veio nos libertar. É o libertador no sentido que estamos presos nas amarras do pecado. Você precisa ser livre. Se você é escravo das suas vontades, você é escravo. Agora, se você faz coisas que você não gosta, você é livre. Porque você não faz o que você gosta. Você faz aquilo que Deus gosta. Então você é livre. A criação estava ansiosa por isso. O reino de Deus é comparável. Teu coração, tua alma está pronta para receber a palavra. Está pronta. Mas a carne mexe. O espírito mexe. Os olhos olhem, vê a concupiscência. Os ouvidos ouçam. E às vezes você ouve tantas notícias, guerras, mortes. E às vezes você deseja resolver os problemas do mundo. Nós não vamos resolver. Se preocupe em resolver os seus, que com a graça serão resolvidos facilmente. O teu coração, tua alma, precisa ser uma terra, para que aquela sementinha pequena do grão de mostarda jogado na terra, ela possa germinar, como a semente do Espírito estava, aliás, a terra fértil de Nossa Senhora estava pronta para receber o Espírito. Da cepa, tua rama, a rama botou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Estava pronto o coração, estava pronta a alma. Retire as coisas do mundo e fique só com o essencial. A terra boa para jogar a semente. A semente da palavra. Você precisa irrigar com a oração, com a missa, com a palavra. Cresce. Ninguém dá nada para aquela semente, mas cresce. Que os passarinhos procuram essa árvore e não procuram outra para fazer o seu ninho. Porque aquela árvore tem o fermento da fé. Eu vou crescendo de fé em fé. Dá frutos, porque reza, porque busca. Segundo ponto, um fermento na massa. A massa está pronta, mas precisa do fermento da fé. Você já tem elementos daquilo que Deus deu dentro em você. Sua alma tem Deus, você sabe da verdade, você sabe do caminho que tem que seguir, mas você precisa do fermento, que é a graça, que é a palavra, que é o secamento, os mediadores, a igreja, os santos, o sacerdote, para aquela massa, aquele trigo, que ele foi pisado, ele morreu, virou pão. Aí você olha aqui para o altar, eu levanto na hora da apresentação dos dons, eu levanto o pão. Você vê pão. E você me dá esse pão.
Porque a apresentação dos dons, você apresenta comigo o sacrifício, o pão, o Cristo pisoteado com o trigo. E depois, eu apresento a vocês não o pão, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali precisa do fermento da fé, para você enxergar Jesus. Você olha pão, mas a fé o transformou em corpo e sangue pelo Espírito. É isso que você precisa ver no mundo. De forma diferente, de ângulo diferente. Olhar as coisas, as pessoas, não só por um olhar sem fermento. Precisa ter fermento da forma. Precisa crescer a massa. A tua alma está pronta, mas a carne é fraca. Então você precisa do fermento. Abertura. Você só precisa querer. Desejar. E o fermento cresce invisível. Está ali o fermento, não está? Mas você não sabe se está. Igual o sal. O sal está lá. Mas você elogia, nossa, está bom de sal? Não. Você diz, a carne inteira está boa. O arroz está bom. Porque é invisível. A graça invisível de Deus te toca, que você cresce. A árvore cresce verticalmente, o pão horizontalmente. Os dois invisíveis. A graça invisível. Mas como isso? Ontem eu não perdoava, hoje resolvo perdoar. Eu ouço e faço. Ontem era traumatizado, hoje já sou curado. É a graça invisível que vai tocando em vossas almas. E você começa a ter atitudes como Jesus fez, como Jesus é e como Jesus faz. Por quê? Ele somente quer te salvar. Mas você precisa ter alguns elementos, que é o seu coração, sua vontade, seu desejo, para que Ele possa pegar essa massa, lançar o céu dentro de você. E você começa a ter as atitudes sobrenaturais. Jesus faz milagres? Para nós, sim. Mas na verdade Ele não faz milagres. Porque o sobrenatural de Deus é fazer milagres, mas já é algo comum dele. Nós precisamos acessar esse sobrenatural de Deus. Como? Pelo fermento e pelo grão de mostarda. Grão de mostarda insignificante, significa humildade. O fermento imperceptível no mundo. E você precisa dar fermento às coisas diárias. Levantou hoje, vai ao trabalho, você precisa dar fermento àquele trabalho. Você vai conviver com as pessoas, precisa dar fermento àquelas pessoas. Você tem filhos, precisa dar fermento àqueles filhos. Marido, precisa dar fermento àquele marido. É a fermentação que vai fazer o bolo, o pão crescer invisivelmente. Jesus é sutil. Ele não é bruto. Ele é bem sutil.
que faz você germinar para uma vida nova, uma vida com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima. Ofertemos.